Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramalho, coordenador de desenvolvimento tecnológico da Barenbrug, e nesse vídeo eu vou falar sobre o preparo do solo para a implantação de uma área de pastagem. O preparo do solo ele é muito dependente da disponibilidade de implementos e de mão de obra que tem na determinada fazenda em que estamos pensando em implantar a variedade forrageira. É muito difícil falar quais são e quantas são as operações necessárias para um bom preparo do solo. Isso devido à qualidade dos maquinários, se esses maquinários, no caso de uma grade aradora, como está a situação dos discos, como está a situação dos eixos, em que época que foi realizada essa operação de gradagem, pois se ela é realizada em um período em que o solo está com uma menor umidade, ou seja, não está na friabilidade do solo, como se recomenda, a operação fica prejudicada. O implemento ele não penetra o solo como deveria e, portanto, tem-se a necessidade de uma operação a mais, correto? E, portanto, é muito difícil falar quais e quantas operações são necessárias. Normalmente, o início dessas operações dá-se com um implemento que é chamado grade aradora ou grade pesada. É um implemento aí quais seus discos têm entre 28 a 36 polegadas, ou seja, ele é um implemento que trabalha em uma profundidade de solo maior. E normalmente isso é realizado no final das chuvas da safra anterior ao plantio da forrageira. Portanto, se pensarmos aqui nas regiões dos cerrados, isso é realizado nos meses de abril e maio. Essa operação normalmente ela é realizada uma ou duas vezes nessa época e ela tem a finalidade de domesticar um pouco mais o solo, ou seja, incorporar o que existe de restos culturais ao solo e, após isso, incorporar também o calcário no caso de correção de cálcio e magnésio e no caso de identificação para a aplicação desse insumo. Então, após isso, o solo é interessante que você deixe o solo descansar por um tempo e no início das próximas chuvas volte a fazer uma operação revolvendo o solo para, mais uma vez, incorporar o que se tem de restos culturais, incorporar o calcário novamente e eliminar torrões, nivelar melhor a área. Após essa operação, você normalmente entra com a operação de nivelação, que também utiliza uma grade, mas aí a grade tem os discos menores, vocês podem ver aí nessa foto, é uma grade niveladora. Esse disco aí ele deve ter 22 polegadas de diâmetro. A grade niveladora normalmente tem entre 18 a 22 polegadas de diâmetro. Essa operação ela é realizada para deixar o solo mais homogêneo e mais destorroado. Também ele é um implemento que trabalha de 0 a 20 centímetros e é um implemento interessante para a incorporação do fósforo, ou seja, do fertilizante fosfatado. No caso dele ter sido recomendada a aplicação, ele é um implemento interessante para isso. Então, as operações de preparo de solo elas podem variar muito conforme a disponibilidade de maquinário que existe na fazenda e também conforme o que o produtor está acostumado a fazer, conforme a tecnologia empregada pelo produtor no preparo de solo. Alguns produtores dão mais atenção a essa etapa e isso, consequentemente, vai ser premiado em produtividade na próxima safra, em produtividade de forragem, que é no caso do produtor que incorpora bem o seu calcário, do produtor que faz a fosfatagem e incorpora esse fósforo. Com essas operações vindo acontecendo desde a safra anterior
até o início da safra do plantio, ele também está reduzindo, de certa forma, o banco de sementes de invasoras. Então, tudo isso contribui muito para o estabelecimento da forrageira. Contudo, é complexo se ter uma receita do que deve se fazer para o preparo de solo, pois normalmente existe uma variável muito grande de disponibilidade e qualidade dos implementos na fazenda, certo? Contudo, nesse sistema de preparo convencional do solo para a implantação da pastagem, conseguimos saber quando o solo está pronto para receber as sementes. E assim como estão aí nessas fotos, é quando o solo está bem nivelado, é quando o solo está destorroado, livre de restos culturais e assim prontos para receber as sementes e as demais operações para o estabelecimento de pastagem. Além desse preparo convencional do solo para o estabelecimento da pastagem, para a correção, fertilização e estabelecimento de uma nova forrageira, além desse, nós temos também alguns cultivos, alguns sistemas de cultivo mínimo para o estabelecimento da nova forrageira. Um deles é o plantio direto, no qual se emprega a dessecação da forrageira anterior ou da cultura anterior com um herbicida sistêmico, normalmente é utilizado o glifosato, e após isso entra-se com uma semeadora em linha, uma semeadora dotada de disco de cortes para corte da palhada e semeadura da forrageira para estabelecimento da nova pastagem. Essa é uma maneira um pouco menos comum de trabalho, contudo é uma maneira muito interessante que eu acredito que vai ganhar muito mercado, principalmente devido à manutenção da vida no solo, ou seja, a manutenção dos micro-organismos no solo, que são muito importantes para a disponibilização de nutrientes e diversas outras questões físico-químicas e biológicas do solo. Então isso deve crescer muito. Temos também em algumas regiões um sistema de dessecação da forrageira anterior ou da palhada que existe, das plantas que existem anteriormente na área, isso é feito aéreo, e também semeadura por avião. Contudo, esse é um sistema também de cultivo mínimo, mas ele exige uma quantidade maior de semente, pois as sementes que são deixadas sobre o solo, elas têm uma taxa de emergência menor às sementes que são compactadas aos solos, às sementes que são enterradas. Além disso, também nós temos outras diversas maneiras de se condicionar a área para receber as sementes. E quando entramos no mérito da agricultura em si, temos a semeadura em estágio R6 a R7 da soja, temos a semeadura em milho emergido, pré-semeadura do milho, diversas maneiras. Então isso pode variar bastante, mas o intuito desse vídeo aqui é para falar um pouco mais da convencional, qual a gente comentou, que é variável a quantidade de operações, mas nós sabemos quando o solo está pronto para receber a semente, como aí na imagem, destorroado, livre de restos culturais e homogêneo, nivelado. Ok? No próximo vídeo vamos falar um pouco de semeadura. Obrigado.